obrigado pelo convite, DCE. Sempre é bom fazer essa ligação com os alunos e quero saudar os professores presentes também, né? Alguns dos ex-alunos, quase todos aí, uma grande parcela, e dos dois lados. Cristina, cadê a Cristina? Não, por aí. Lá em cima, lá em cima. E velho, um monte de gente aí. O nosso recém-doutor também, que deu a tese. Guilherme. Então, sejam bem-vindos também os calouros, né? Eu vou fazer uma palestra bem light, porque uma coisa que tem a pretensão de fazer com que vocês gostem do direito. Não vou fazer um discurso pessimista, não vou fazer um discurso de maiores críticas, nem mesmo a situação política, porque vou fazer uma discussão que ajude os jovens, os novos, os calouros a ter uma visão sobre o direito e de como é possível gostar dele, e para os que estão mais avançados, né, também aproveitar, porque as grandes questões teóricas estão embutidas nisso que eu vou falar agora, tentando fazer uma viagem da aurora da civilização até os nossos dias, uma coisa que eu gosto de fazer e tenho feito muito isso a partir de vários enfoques, principalmente da filosofia, por óbvio, e da literatura. Para quem não sabe, a Unicinos banca um programa chamado Direito e Literatura, que eu ancoro. Estamos na 10ª temporada, temos mais temporadas que o Game of Thrones, né? E a vantagem do nosso programa é que ele tem uma sequência, né? Mas tem roteiro, não é que nem o Games of Thrones, que tem 5.000 soldados, depois tem 120, ninguém entende aquele negócio, pula de um lugar para o outro, os corvos têm velocidade da luz, não consigo entender, uma criança não cresce, enfim, mas eu acabo assistindo igual, né? Então, porque é legal, de todo modo, entretenimento, eu gosto muito, enfim, gosto mais ainda de Walking Dead, né? Minha série preferida, que é Walking Dead. Os que estão começando agora, imaginem, eu entrei na faculdade de Direito em 1977, ditadura militar, era muito difícil, não havia Constituição, existia um arremedo da Constituição, eu não tive matéria de Direito Constitucional, meu curso de Direito, era tudo dentro da teoria geral do Estado, uma grande picaretagem, se podia se dizer assim, mas era o tempo que era assim. Hoje tem excesso de informações. Hoje há excesso de informações. Eu comentava agora, eu fiz a abertura do Congresso de Direito Processual em Curitiba, né? Fiz a conferência de abertura. Eu ajudei a fazer o Código de Processo Civil. Né? Mas eu não sou um processualista, eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho, né? Só para deixar bem claro isso. E aí eu conversava com os alunos depois, né, porque fiz uma sessão de autógrafos, lançando vários livros, e vendo aquela estante cheia de livros a mão cheias, assim. Então, na minha época, eu estudei a faculdade de Direito, só existia 2 ou 3 livros de processo penal, era Tourinho Filho e Walter Acosta, que era um escrivão que fez uma compilação com os mapinhas e se estudava por isso. O mais sofisticado era o Tourinho Filho. Processo civil, o mais sofisticado por óbvio era Pontes e Miranda, mas a gente não tinha dinheiro para comprar e também ninguém ia entender, difícil. O professor também não sabia, quem sabe. E assim,
a gente foi levando, né, no meio da ditadura, o DCE, não existia essas coisas, porque eles proibiram exatamente os DCEs nessa época. Os DCEs foram proibidos exatamente porque eles congregavam, então eles repartiram tudo com o ato institucional 488 e o 277, algo assim. O parlamento foi fechado no ano seguinte que eu entrei na faculdade. No ano que eu entrei na faculdade, fecharam o parlamento. Que azarão, né? O ato, o Kaiser fechou o parlamento, cancelou as eleições de 78, transferiu para 82, para vocês terem uma ideia como era difícil. Então, havia poucas informações, jurisprudência, já dizia aquelas revistas, que o sujeito, quando descobria uma, não contava para ninguém, porque como é que o outro ia saber? Hoje você bota no Google uma palavra-chave e pum, aparece um mundo. Imagina na época como era. Tinha uns advogados que forjavam eles inventavam jurisprudência, principalmente no júri. No júri, o cara já disse, e inventavam autores também, né? Assim, como disse fulano de tal, e dava um nome alemão para o cara, enfim, e chutava. E assim, porque não tinha como checar essas coisas. Então hoje vocês estão chegando numa era que já não se sabe bem se já derrotamos o sujeito da modernidade, se nós estamos na intersubjetividade ou se de fato nós estamos liquidados na pós-verdade ou nisso negócio aí que é a pós-modernidade, que são só narrativas em que o sujeito faz selfie em velório. Claro, por que o sujeito faz selfie em velório? Porque as palavras perderam o seu sentido. Você já não sabe mais, você vai para um campo de concentração e faz fotografia, essas coisas todas que a cerveja Skin, a propaganda da cerveja Skin, ela trata um pouco, ela representa essa pós-modernidade, né? Os sentidos sem sentidos. A propaganda, não sei se lembram, é assim: por que você paga um ano de academia e você não vai para a academia? Bom, eu diria que porque você é um idiota, só por isso. E a propaganda diz, porque sim. Porque sim, como, cara palha? Aí depois, por que você vai no estádio de futebol e na hora que o seu time faz um gol, você se abraça no primeiro gordinho suado que está do seu lado? Eu diria, porque você, sei lá, gosta dos gordinhos, ou enfim, aí porque sim. E aí, por que você toma cerveja Skin? Aí não se sabe por quê. E ela diz, porque sim. Bom, mas a própria cerveja não tem nenhum sentido, ela mesma, que você toma só porque sim. E porque também ninguém se questiona acerca disso, né? Então, quero trazer uma palavra de incentivo, que vocês consigam filtrar o excesso de informações que eu não tive, e vocês não deixem que a informação tome conta do conhecimento. E não deixem que o conhecimento oblitere, obnubile, cubra o saber. Mas também não pensem que com um certo saber você já tem sabedoria. Então, informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, e saber ainda não é sabedoria. Então, não deixem que no direito também os resumos, resuminhos e simplificações tomem conta da vida de vocês. Vocês são, a maioria está chegando agora, ainda é possível salvá-los da hecatombe, porque a literatura jurídica tem uma parcela da literatura jurídica que é uma espécie de chikungunya. É uma zika que o cara não consegue se livrar depois, porque acostuma, né? O sujeito, mau gosto, etc., começa a acostumar. Você começa a estudar com aqueles livrinhos plastificados, aquelas páginas plastificadas que são boas, porque você pode usar no banheiro, né? Você toma banho, estuda durante o banho. Fora disso, não tem nenhuma utilidade. Livros, resumos, resumões. Por que alguém compraria? Eu pergunto aos jovens que estão chegando agora, e eu digo isso depois de tantos anos de experiência, né? Algum de vocês se operaria
com um médico que tivesse escrito um livro chamado Operação Cardíaca Facilitada. Imagine você deitado pronto para sofrer a cirurgia. Antes do anestesista chegar, você olha para o lado assim, ó, torcendo o pescoço, você está amarrado, né? E olha a estante do médico. E aí vê a literatura pela qual o médico estuda e estudou. E aí você olha assim: operação cardíaca facilitada, resumos da veia aorta, não sei o que aqui, o cérebro é fatiado, etc., né? ou classificado, e você já não tem mais chance de fugir. Você já pensou o horror, o terror que seria um negócio desse? Pois é, mas por que na medicina você fugiria e no direito? Então, fujam enquanto é tempo, é possível, e os professores podem ser aqueles que podem dar esse conselho para os alunos. O Einstein estava numa plateia como essa aqui, uma plateia bonita, de jovens, e ele foi falar da sua teoria, né, a teoria da relatividade, tentando explicar, basicamente explicou, ninguém entendeu um ovo. Aí uma senhora levantou e disse: o senhor pode contar de novo, de uma maneira mais simples? Posso. E ele de novo: vai de novo? Posso. Na quinta vez que ele contou e simplificou, ela disse assim: entendi. Aí disse: pois é, só que o que eu contei agora já não é a teoria da relatividade, porque de tão simplificada ela não é mais. Então, quando alguém pede para você fazer a explicação, pede para o professor, seja mais simples, há um momento em que isso que ele está dizendo não é mais nada, não é mais direito, não é nada, e você está falando de outro assunto. Então, direito é um fenômeno absolutamente complexo. E isso é bom. Eu estou dando a boa notícia: vocês não vão estudar coisas simples. Direito é um fenômeno complexo. Se direito fosse fácil, seria piriguete, a única coisa fácil de pegar. Piriguete masculino e feminino e terceiro sexo, para não me chamar de sexista, né? Existem piriguetes de todos os tipos, modelos, tamanhos e formatos. Pois imagine então, nós estamos no mundo, estamos no direito e queremos dizer como as coisas são. Porque o papel do jurista é interpretar, nós somos condenados a interpretar. Se as coisas fossem como elas são, nós morreríamos de fome, não teria nenhum sentido. Sempre precisamos, né? O Darcy Ribeiro, esse grande antropólogo brasileiro, tinha uma frase que eu sempre gostei muito, que é: Deus é tão treteiro, faz as coisas tão recônditas e sofisticadas, que nós ainda precisamos dessa classe de gente, os cientistas, para desvelar as obviedades do óbvio. Veja que coisa bonita, né? Desvelar as obviedades do óbvio, porque o óbvio está no anonimato, o óbvio se esconde, e você tem que sair catando isso. Quando a gente nasce, o mundo já está aí, a gente tem que sair correndo atrás para dar o nome das coisas. A primeira pessoa, a criança descobre de repente que o mundo, que não existe uma mãe só, porque até o momento ele acha que mãe quer dizer mãe, que é a dele. Ou seja, a palavra reflete a essência da coisa. Mãe só tem uma, de fato só tem uma, né? Só muda de endereço, mas mãe é a mãe dele. De repente ele está passeando com um carrinho na praça e alguém grita: mamãe ou mãe. Aí ele descobre: putz, existe mais de uma mãe. Então, mas a palavra mãe, então, tem mais de um significado, tem mais que uma significação. Então, eu aponto com o dedo a mãe, não seria só a minha, existiriam outras mães pelas quais responderiam, mas então as palavras têm vários significados. Então, onde a gente começa com isso? Na aurora da civilização. Imagine o primeiro grego. O primeiro grego, quando vai dizer, nós somos ocidentais, e nesse sentido, faço uma metáfora, o primeiro grego tem que dizer o mundo, porque quando o homem cai no mundo, o mundo está aí e ele precisa nominá-lo. Como é que ele vai chamar as coisas? Aí o grego
Pensemos no Protágoras, o primeiro grande sofista, né? Que é o Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Isso quer dizer o que? As pessoas repetem isso, mas isso quer dizer o seguinte, que ele só tinha ele mesmo para nominar as coisas. Então ele vai até o fundo da casa dele, ou até o terreno, e ele mede isso em passos, em braças, em palmos. Como é que a gente faz hoje? Não é braços? Palmas, né? Assim a gente continua fazendo. E ele quer dizer, ele olha para fora, vê a noite e vê um animal desaparecendo na noite. Esse animal foi engolido pela noite. Mas se ele foi engolido pela noite, a noite tem uma boca. A gente não diz a boca da noite. E aí ele sai no dia seguinte e vê um precipício e tal. E ele falava em boca da noite, a garganta da montanha. E ele quer dizer para a mulher dele, que chama ele diz um instante, mas ele não tem a palavra instante, como ele vai dizer, um piscar de olhos. Hoje, em alemão, Augenblick, um piscar de olhos. Então, carregar o peso nas costas, meter o nariz onde não é chamado, deitar o cabelo, a gente usa muito no Rio Grande do Sul, deitando o cabelo, até os palavrões vêm desta relação, bundão, né? E nas outras línguas também, cada palavrão tem toda essa questão. Por exemplo, em inglês, em alemão, temos palavrões que passam por aí. E se você vai ver em espanhol, a estrada tem um acostamento, como chama? Orelha. E assim nós vamos nominando as coisas até hoje. Eu e minha mulher Rosane, numa viagem, eu fui fazer uma conferência sobre direito e literatura na Espanha, depois em Málaga, depois em Madrid, e nós fomos fazendo um levantamento e nós encontramos 91 palavras que nós usamos hoje, que são produto da nominação do homem como medida de todas as coisas, porque a primeira coisa que o homem vai fazer é apontar o dedo. Por que vocês acham que Gabriel Garcia Marques escreve esse belo livro Macondo? Como é que é a história de Macondo? Naquela pequena Macondo, as coisas ainda eram tão recentes, para nós dirigirmos a elas, nós ainda tínhamos que apontar o dedo. Elas não tinham nome. Gente, João capítulo 1, versículo 1, João passou pela Grécia, no princípio era o verbo era o princípio. As coisas estavam aí, mas alguém diria, João, como que no princípio era o verbo? Que verbo? E as árvores? E os rios? Elas estavam lá. E João responderia. Eu trabalho isso no livro do Hermenêutica Jurídica em Crise, essa questão da nominação. E o João capítulo 1 me apaixona muito a Bíblia nesse sentido. E João capítulo 1, versículo 1, e aí João responderia: as coisas estavam lá, mas não estavam como. Como esse modo de eu dizer que uma coisa é. Porque se eu disser agora para a menina ali, faça-nos conforme ao Senhor, você vai saber o que é? Você, com cabelo comprido, você sabe. Mas se eu lhe explicar, essa palavra está aí, essa coisa existe, mas você não sabe, você tem que nominá-la. Se você não soubesse, você apontaria o dedo e perguntaria: o que é isto? Faça-os conforme aos dedos. E eu responderia como João: interpretação conforme a Constituição. Mas agora eu entendi. Mas por que você entendeu agora?
porque agora você tinha pré-compreensão para saber isso, mas antes você não tinha. E assim, pensemos, né, essa maravilha, né, que a narração bíblica, né, que eu brinco com as 3 fases, né, que se fiat lux, fez-se a luz, depois fiat logos, dou a palavra, e com a palavra eu digo o mundo, e sem a palavra, como eu vou dizer o mundo? A palavra é pá, que lavra, porque ela abre sulcos nos conscientes e inconscientes, derramando as sementes da significação pelas quais nascem os sentidos. É assim que funcionam as coisas. E o terceiro, fiat lex, claro, Deus dá as tábuas. Claro que tem um grupo lá que não aceita muito e obesianamente querem ali fazer um bezerro, mas depois são castigados, né? Porque também se meter com Jeová, com o Deus do Velho Testamento, não é brincadeira, né? Aí já foram castigados, porque afinal Deus só tem um, essa história toda. Então a Bíblia é muito claro nesse sentido. Não estou falando de religião, mas estou falando de um texto histórico, belíssimos textos, belíssimos. Nós fizemos um direito de literatura, mais que um direito de literatura, nós já fizemos sobre o Gênesis e sobre outros textos que são literários também da Bíblia. Então, por que eu estou contando isso? Porque na aurora da civilização era assim. Como se dão nome às coisas? Ops, acabei de dar um título de um capítulo do livro mais importante da história da linguagem. Fui falando e de repente o capítulo mais interessante do livro chamado Crátilo. Crátilo foi um livro escrito por Platão. Platão, pela boca de Sócrates, conta o debate entre os sofistas, Protágoras e outros, Gorgias de Leôncio, porque diziam que eu dou o nome às coisas e, portanto, por convenção, e por outro lado tinha os pré-socráticos, enfim, que eram os naturalistas, que diziam, né, que se eu sei a palavra, eu sei a coisa, essa concepção naturalista da linguagem. E aí vem Platão e vai dizer, não é uma coisa nem outra. E nesse livro Crátilo ele vai dizer que o mundo é um grande artesanato, tem alguém que faz as coisas e tem alguém que dá um nome. Como é o cara que dá o nome às coisas? Nomoteta, quer dizer dador de nomes, quer dizer, o mundo precisa ter alguém que dê os nomes. Engraçado que em alemão legislador quer dizer dador de leis, Gesetzgeber. Por que isso? Legislador quer dizer alguém assenta algo, como seu pai, que leva você ao registro e lhe dá o nome, lei, nomos, nomoteta, ou nomatur, que dá um nome, e você sai com o nome, porque aí você passa a ser alguém que eu identifico, que eu não preciso só apontar com o dedo. Na Capela Sistina tem a questão do dedo de Deus, que toca ali essa questão do sentido. E a todo momento a gente vai se dar conta de que a partícula é nos coloca no mundo. A partícula é. O Heidegger pergunta: que tragédia seria? Isso está num livro chamado Heráclito, página 96, último parágrafo. Ele pergunta: que tragédia seria para nós todos se um dia nós perdêssemos a partícula E? Como um sinal, como um passe de mágica, nós perdêssemos a partícula E e nós não teríamos mais como dizer isto é verdade, isto é mentira, e nós tivéssemos que ficar apontando o dedo. Que horror seria isso? Claro, por isso que esta partícula é, ela nos coloca no mundo, porque o mundo tem que ser nominado.
Graciliano Ramos, no belíssimo livro Vidas Secas. Esta cena, quem leu o livro, ouviu o filme, no filme isso não aparece bem, eu acho. Os filhos de Fabiano nunca tinham ido à cidade, igualzinha a ela que não sabia o que era faços conforme Auslego. Com os filhos de Fernando, de Fabiano, eles chegam na cidade e um diz para o outro: você está vendo tudo isso? Quem fez isso? Será que foi obra de gente? Sim, se for obra de gente, que nome isso tem? Quem deu nome a tudo isso? Será que tudo isso tem nome? E quem deu nome a essas coisas? Ele diz, em Graciliano Ramos, repete-se a nomeação originária, no princípio era o verbo, repete-se aquilo que está no capítulo Como se dão nome às coisas. O processo judicial é como você apurar quem deu a nominação correta do conjunto de fatos que vão se adequar ou não a uma lei que é nomos. Quem será o nomoteta que dirá corretamente que aquela parte tem razão e a outra não? Vejo que tudo isto está absolutamente interligado. Então, depois veio Aristóteles, depois nós temos o final da metafísica clássica, que é quando termina o medievo. Nós temos São Tomás de Aquino, a gente vai chamar de aristotelismo tomismo, né? É que isso a gente termina a fase do ser. Sim, só para dizer para vocês vão estudar isso um dia, eu acho muito bonito isso. Um dia a gente fez um direito de literatura sobre isso. E eu acrescentei nas 3 fases uma 4. Porque primeiro o mundo trata do ser, isso que nós estávamos falando. Depois, quando termina o aristotelismo tomismo e começamos a modernidade, o homem começa a querer conhecer, claro. Ele quer conhecer. Antes as coisas tinham essência. Agora ele quer conhecer, porque ele já pode dizer o mundo. E depois, passados séculos, o homem começa a querer dizer. É o que a gente chama da fase da intersubjetividade. E depois do ser, do conhecer, do dizer, nós não realizamos bem o dizer e já estamos caindo na narrativa, como se o mundo fosse só narrativas. Ora, se alguém diz, fatos não há, só há interpretações, que é uma frase belíssima do Nietzsche. Se isso fosse verdadeiro, você poderia dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. E claro, você não pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Só existem interpretações porque existem fatos. Eu inverto a palavra do Nietzsche e digo que só existem interpretações porque existem fatos. Então, quando o professor chega para vocês, enche o peito e diz, meus alunos, não há verdades, os senhores estão, desde logo, autorizados a chamá-lo de mentiroso, e ele não poderá se ofender, porque se não há verdades, inclusive isso que ele acabou de dizer não é verdadeiro, logo é uma mentira. Então, cuidado com as palavras. As palavras, elas salvam, mas também condenam. Então, eu quero dizer para vocês que, se nós olharmos o direito, nós veremos que o direito é tão maravilhoso que aquilo que já está lá na mitologia grega, que eu vou contar agora, se repete todo o tempo. Hoje, nós temos uma dificuldade, nós queremos a todo momento, nós que estudamos direito, nós facilmente sucumbimos à tentação de querer moralizar o direito. Né, Cláudio? Fácil, a gente faz isso. Alunos, todos sabem disso. Gustavo. Como se é fácil moralizar o direito, é dizer assim, isso não está certo,
onde se viu, veja, mas a Constituição diz, é proibido prova ilícita. Aí veio o cara e disse assim, ah, mas todo mundo sabe que ele é culpado. Mas então por que precisa a lei se você já sabe que é culpado? Aí veio outro espertalhão e disse assim, ah, esse negócio aí de interpretação, processo, não serve para nada. Eu primeiro decido, que eu sou juiz. Eu primeiro decido e depois fundamento. Logo, o direito é o que os tribunais dizem que é. Mas então você é um inútil. Eu quero dizer para todos que os senhores alunos, aluninhos, alunões, nunca digam isso, de que o direito é o que os tribunais dizem que é. Mesmo que na prática vocês possam ter perdido uma ação e de fato o juiz decidiu como queria. Mas vocês têm a obrigação, o juiz de manter e dizer assim, não, eu sou importante, o direito é importante e o processo é importante. Ou seja, não há, quando eu vou ao judiciário, eu vou contar agora como isso aconteceu na Grécia Antiga. Quando eu vou ao judiciário, eu nunca vou perguntar o que o juiz pensa pessoalmente sobre um assunto. Eu não quero saber, imagina, sei lá o que ele pensou, como é que ele dormiu à noite, se ele está devendo, está com crédito, as preferências sexuais dele, eu não sei. Então como é que eu quero saber? Eu não quero saber a opinião dele, eu quero sair correndo. Eu só quero o seguinte, por favor, decida conforme a lei e a Constituição. Atenção, o juiz não é um alface. Bate no peito dele o coraçãozinho. Bate no coração do promotor, um coraçãozinho. Mas isso que eu estou dizendo, não vou aprofundar isso agora. Aqui no ano que vem, no final, no segundo semestre, depois que vocês já estudaram algumas coisas, nós podemos voltar a discutir isso que eu vou dizer agora. Eu prometo que volto para aí discutir a frase que sempre vem. Ahá, você está dizendo que tem que cumprir a lei como ela é, assim, porque você é um positivista. Absolutamente equivocado. Quando o professor fala em positivismo, peça para ele aprofundar. Existem 11 tipos de positivismo. Então, para os novinhos que estão chegando agora, fiquem em cima do professor quando ele traz positivismo, como se fosse uma coisa só. Positivismo são no mínimo 11 tipos, complexíssimo. Também quero avisá-los de que não é verdadeiro contemporaneamente dizer que o positivismo obriga que o juiz aplique a lei. É paradoxal isso. Eu prometo que num outro dia a gente fala só disso, porque é algo muito cru ainda nesse momento. Mas eu quero usar a literatura para mostrar isso para vocês. Vou mostrar com uma peça de Shakespeare na sequência, mas antes disso eu quero dizer que hoje, por exemplo, quando a gente vai discutir coisas, vamos pegar um exemplo, alguns exemplos duros assim, sobre alguém que todo mundo sabe que é culpado, que aí às vezes é absolvido por uma questão processual. Ora, se você não estudou direito, você pode até dizer que não precisa do direito. Agora, se você estudou direito, você tem a obrigação de entender que o processo é condição de possibilidade, sob pena de você declarar a sua própria inutilidade. Os gregos sabiam disso. Uma das peças mais bonitas que existe chama Oresteia. Quem escreveu foi Ésquilo, com acento, não é o Esquilo, é o Ésquilo mesmo. A história é trágica, claro, mas veja como eu conto, como os gregos já sabiam algo que nós não conseguimos fazer hoje. Isso na mitologia. Prestem atenção. Agamenon, general, 10 anos na guerra de Troia, volta para Atenas. Chega em casa e encontra a mulher dele, chamada Clitemnestra, com uma mulher dessa também, chamada Clitemnestra, que estava amaziado com Egisto. Estavam de concupiscência, etc, etc. E os dois, Egisto e Clitemnestra, matam Agamenon na banheira da casa. Horrível.
muito sangue, horroroso. Orestes, por isso Orestes vem vindo também da guerra. E no caminho, eu simplifico a história aqui, no caminho, o deus Apolo assopra no ouvido dele e diz: olha, sua mãe e o amante mataram seu pai. Vingue-se. Orestes vai lá e adivinha, mata os dois. Ora, matar a mãe é uma coisa horrorosa, um ato que exige sangue. As deusas da fúria, da vingança, as iríneas, vêm das profundezas catatônicas e querem o sangue de Orestes, querem o fígado, o reino todo de Orestes. E Orestes, ajudado pelo Apolo, vai falar com a deusa Palas Atena e pede um modo de resolver. Palas Atenas reúne, portanto, as iríneas que querem vingança, faz um acordo de liderança, entendeu? Algumas emendas parlamentares, alguma coisa desse tipo. Dizem que, não sei, não lembro bem. E aceitam o julgamento. Palas Atenas faz um julgamento, um júri, com defesa, acusação, um júri com 10 jurados, voto secreto. Quem faz a acusação de Orestes é o Corifeu. Quem já foi numa peça vai ver que o Corifeu é, todos falam juntos, é o povo, né? Daí veio o Ministério Público, provavelmente lá do Corifeu, o povo. E quem defende Orestes? O deus Apolo, que estava muito mal de advogado, o AB número 7015. Faz uma brilhante defesa. Resultado: 5-5. A deusa Palatenas considera Orestes absolvido, porque não alcançou maioria, e portanto ali já tem uma discussão grande sobre, para nos dar lições, porque o primeiro voto é a primeira decisão em dubio pro réu. A decisão em dubio pro misero, em dubio pro réu. Que maravilha! O que se tira de lição disso? Qual é a moral da história? A moral da história é que os gregos mostram aí que a vingança, a moralização, etc., foram barrados pelo direito. Não há mais vinganças, a partir de agora o direito vai resolver. Isto é, a sangria e as vinganças e os desejos da sociedade passaram a ser filtradas pelo direito. Gente, hoje, com a Constituição Democrática que nós temos, todos os dias nós aceitamos que as leis sejam filtradas pela moral. Nós deixamos que as leis corrijam. O Supremo Tribunal diz que onde está escrito presunção da inocência, não se deve ler presunção da inocência, porque afinal o povo todo está pedindo que as pessoas cumpram pena. Quando eu fui procurador de justiça há muitos e muitos anos, né? E quando vinha uma decisão que prendia um determinado réu, com base no clamor social, a gente botava a orelha para fora do tribunal para ver se a gente ouvia o clamor, né? Porque esse clamor social deve ter um barulho, a gente nunca ouvia isso, porque isto são ficções que o direito usa, né? E no caso, as correções morais são perniciosas, porque com isso nós vamos enfraquecendo o direito. Essa foi a primeira grande manifestação. Esta peça tem que ser lida por todos os alunos quando entram na faculdade, a Oresteia. Porque a segunda depois manifestação já não é da mitologia, agora será da modernidade, o início da modernidade com Hobbes.
né? Pelo medo, né? O motor da história é o medo, enfim, entre civilização e barbárie a gente opta pela civilização. Também é uma concepção em que você vai ter o direito como interdição, o Estado como interdição. Depois o novo sujeito da história, que é a burguesia, que vai estabelecer o novo modo de direito, o novo modo de Estado, que ali nós temos o nascimento mesmo do positivismo, embora o primeiro grande positivista tenha sido Thomas Hobbes, mas no seguinte, na sequência, a questão do positivismo se põe a partir da escola dos franceses, a escola dos exégeses. Os franceses vão trabalhar isso depois com a escola histórica, o pandectismo, e os ingleses com a jurisprudência analítica. O século XIX foi riquíssimo nesse sentido, porque eles tentaram fabricar de todos os modos uma maneira de amarrar o juiz, para que o juiz não colocasse suas opiniões pessoais para conspurcar a lei. Isso não quer dizer nada. Hoje nós temos todos os dias juízes que decidem como querem. A lei parece que é o que menos vale hoje, a Constituição cada vez vale menos, e por isso que vale a pena estudar direito, porque nós temos muita coisa por fazer. O direito, então, esse campo enorme de trabalho que nós temos, inclusive para participar ativamente da construção da democracia. Então vejam, chegamos ao século XX e também existem episódios marcantes, porque o direito, com tudo isso, o direito fracassou. Por que o direito fracassou? Porque ele não conseguiu conter duas grandes guerras. Com direito, com tudo que se tinha, foi um massacre de ter duas grandes guerras. Então, para que você viu o direito? Porque o direito perdeu para a política, perdeu para a guerra, perdeu para a moral, perdeu para tudo. O direito foi goleado, foi para a segunda e terceira divisão. Como se traz ele de volta? Constitucionalismo contemporâneo. Se faz uma espécie de repactuação e se cria uma espécie de direito pós-bélico, diria Agamben. Que direito é esse? É o direito que não se deve deixar, depois que ele foi votado democraticamente, corrigir pela moral. Bonito isso, porque de novo a literatura nos ajuda a entender isso. Sabe como? Vamos voltar aos gregos. Ulisses, voltando de Ítaca, ele sabe que não existirá o canto das sereias. A imprensa, a internet, tudo isso é canto da sereia hoje, né? Essa coisa, né, que vazia, né, que acaba com a gente. Deve estar ruim minha palestra, né, meninos? Estou indo embora, aí está ruim, né? O velho aqui tá difícil o negócio. Poxa, eu me esforcei, eu falo tudo isso sem um papelzinho, estou anos de praia, e aí 7 ou 8 simplesmente viram as costas e fazem assim, pum. Imagina, o que eu deveria estar falando aqui para agradar esses meninos e meninas? Que coisa, esse mundo está perdido mesmo, né? Que coisa séria. Próxima vez, o que quiser sair, não entre. Na próxima vez a gente vai fazer uma combinação. Se não for para ir no banheiro, só você tem que fazer assim. Quando eu era no colégio, eu tinha que fazer assim. Isso era para fazer o xixi. E eu, quando fazia assim, era outro negócio. Senão não saía. E parece que hoje, com os bichos carpinteiros que os meninos e meninas têm, carregam consigo, não conseguem ficar 40 minutos escutando nada técnico, mas algo mais lúdico. Tá? Isso também nós temos que refletir, como é que nós chegamos a esse tipo de alienação. Alienação é quando eu alieno a minha ação. Por isso que a palavra alienação, né, tem uma derivativa que diz uma pessoa alienada. E se você falar direitinho, uma pessoa alienada, ali é nada. Então nós podemos ser mais do que alienados. Muito bem. Então, Ulisses diz para os seus grumetes,
que ele era o dono dos gourmets, ele era o patrão, ele era o chefe, ele podia condená-los à morte, etc. Ele diz para os seus gourmets: sob nenhuma hipótese vocês amarrem-me ao mastro, sob nenhuma hipótese me desamarrem, obedeça apenas a minha primeira ordem, amarrem-me. Se eu der outra ordem, embora eu possa dá-la, porque eu tenho poder, não obedeça. Portanto, a minha lei fundamental é: não obedeço nenhuma ordem que não seja a primeira ordem que me amarrem ao mastro, porque a minha sobrevivência depende exatamente de eu ficar amarrado, porque com isso eu não me atirarei ao mar e, portanto, não morrerei. A minha vida depende desta ordem. Isso quer dizer o quê? As correntes de Ulisses é a democracia, cláusulas pétreas, é aquela que impede que a Constituição seja mudada ao sabor do vento. Portanto, Constituição constitui. Constituição não está à disposição de maiorias eventuais. A Constituição é o remédio contra maiorias. Esse é o maior conceito de Constituição. Constituição é um remédio contra maiorias eventuais. Ela tem que ser levada a sério. Percebe? Então, esse é o direito que nós vivemos hoje, que não pode ser simplesmente trocado ao bel prazer pela moral, por exemplo. E como é que entra a questão fulcral que nos abala todos os dias? Qual é aquilo que mais nos abala? Como interpretar? Isto é, como é que eu seguro a interpretação? A palavra Hermes, hermenêutica, vem de Hermes, é uma coisa muito velha e tal, eu repito isso 500 mil vezes. Hermes era um semideus cujo trabalho era levar a mensagem dos deuses para a Patuleia, dos comuns dos mortais. Hermes ficou muito poderoso, porque ele dizia o que os deuses diziam. Mas ninguém perguntou o que de fato os deuses disseram. Nunca se soube o que os deuses disseram, só se soube o que Hermes disse que os deuses disseram. A nossa angústia, que veio da aurora da civilização para cá, é conter o poder de Hermes. Hermes não pode sair por aí dizendo o que quer, porque na verdade, com o poder que tem, os deuses já não dizem nada, ou se dizem, a gente não sabe o que é. O papel da hermenêutica, então, o nosso trabalho como professores e estudantes é tentar encontrar isso. Shakespeare pode nos ajudar nisso, que eu posso contar. Eu não vou falar em Antígona por causa do tempo, né? Isso a gente pode fazer numa outra oportunidade, porque também é muito bonito fazer a discussão a partir de Antígona, só que Antígona tem várias interpretações. A minha interpretação é a mais dura, digamos assim. Eu sou muito mais creontino do Creonte do que Antígona. Antígona é muito fofinha, assim, porque Antígona é bem tipicamente brasileira, assim. Antígona quer resolver todas as coisas do tipo familiar, resolver os interesses familiares valem mais do que a polis, o Estado. Eu sou muito mais Creonte, né? Essa é uma leitura que eu gosto muito que o Sérgio Buarque de Holanda faz, no Homem Cordial, nas Raízes do Brasil. Mas eu conto rapidamente a peça do Shakespeare. Eu podia contar várias peças do Shakespeare, eu adoro, né, a peça do Shakespeare, que eu gosto mais. Eu ia contar mais umas coisas sobre Shakespeare, mas como isso aqui está indo para a televisão, eu não posso dizer palavrões, etc., e também não posso fazer minha apreciação sobre a peça do Shakespeare que eu fui olhar esses dias, que era vendida por medida, mas eu não posso fazer essa apreciação. Então, portanto, só vou contar rapidamente o resumo da peça, porque com ela, Shakespeare, em 1604, ele adianta o que nós discutimos até hoje. Querem ver? Vou mostrar para vocês. O duque, chamado duque, o nome dele é Vivêncio, ele está em Viena, e ele está, digamos assim, preocupado, apavorado com o grau de corrupção, entendeu? Corrupção e costumes degradados, etc. Tinha problemas na época de uma empresa em Viena chamada Vienobras, entendeu? Mas de todo modo, ele inventa uma viagem para
Polônia, e deixa no seu lugar um amigo, Ângelo, o juiz Ângelo, que, se as palavras refletissem a essência das coisas, era o próprio cara, Ângelo, poço de virtude. Só que por alguma razão, Ângelo, ao invés de combater a corrupção, a primeira coisa que Ângelo faz é usar uma lei antiga, que nunca tinha sido aplicada, mas ele aplica pela primeira vez, que é a lei da fornicação. Ou seja, aquele que for, o casal, o sujeito que fornicar com sua namorada antes do casamento, pena de morte. Tá? Eis que Cláudio, um jovem, forte, bonitão, fazia halterofilismo, enfim, bronzeado, enfim, portanto não estudava, né, porque não existe intelectual bronzeado, e puxava ferro, também não estudava, porque quem puxa ferro não pode ser um intelectual, obviamente não conheço, né, enfim. Isso Shakespeare não diz isso, mas está na nota de rodapé do meu Shakespeare. E o Cláudio, então, trazido à presença de Sua Excelência Ângelo, é condenado incontinente à morte. Levado ao cárcere, né, ao ergástulo, né, ele está esperando, então, a execução e recebe a visita de sua bela irmã Isabela, recém-noviciada, e pede para Isabela que vá ter com o Ângelo para que peça, implore, reivindique junto a Ângelo para que lhe perdoe, porque Jesus também perdoou, enfim, e porque ele, Ângelo, por amar, tem que morrer com base numa lei que só descansava e foi acordada por ele, uma lei que já dormia e que foi acordada por Ângelo. E ela vai até Ângelo, e Ângelo é duro, não abre mão de suas teses e diz: não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei, eu sou escravo da lei, fosse meu irmão, eu faria igual, e portanto seu irmão vai morrer. Ela insiste, ele diz a mesma coisa, ela vai embora, no dia seguinte ela volta, e lá está Ângelo, e ela chega de novo. Mas Ângelo, durante a noite, ficou pensando que debaixo das vestes daquela bela noviça se escondia um bípede aprazível na concupiscência dele. E quando chega Isabela para pedir de novo para o seu irmão Cláudio, ele diz: não fui eu, foi a lei, sou escravo da lei, fosse meu irmão faria igual, seu irmão vai morrer. E ela insiste, e aí quando ele diz de novo, nesse momento ele não resiste aos seus desejos, sua concupiscência, toda a sua relação subjetiva, e diz: não fui eu, foi a lei, sou escravo da lei, mas se você fizer amor comigo, eu solto seu irmão. Qual é o pior dos dois Ângelos? O primeiro ou o segundo? Os dois são ruins. Nem o juiz é escravo da lei desse modo, como o Ângelo I, e nem ele é o dono da lei, proprietário da lei. Shakespeare sabiamente coloca isso, ele é um moderno, Shakespeare é o próprio moderno, disse isso naquela. Isso se repete no século XIX, com o que eu contei antes sobre o positivismo, e se repete agora nas nossas discussões. Um dia você tem uma decisão que é escravo da lei, no dia seguinte o dono da lei. Querem ver uma decisão? O recente do Supremo Tribunal que trata disso é o mandado de segurança, número 32.000 alguma coisa, que eu não sei de cor, do caso do deputado Donadon. É muito interessante esse caso, porque acho que foi o senador Ivo Cassol, da Rondônia, que tinha sido condenado, e o Supremo disse que não podia cassar o mandato, embora condenado,
porque estava claro na Constituição, e usaram até a palavra escravo, que estava claro na Constituição que quem cassava o mandato era o parlamento. Eu até escrevi um texto, aleluia, que maravilha, a Constituição é clara, pronto, está resolvido. Não é que 2 semanas depois, veja como a história, como a realidade ela é mais complexa e dá uma rasteira. Não é que o Supremo condena o deputado Donadon a 13 anos de prisão, portanto regime fechado. Bom, quem caça o mandato é o parlamento. Donadon é submetido à votação do Supremo. Houve um cochilo da base aliada, ou não da base aliada, e não se alcança o quórum de 253 votos, e Donadon escapa. Portanto, o deputado era condenado a 13 anos. Vejam que hard case, que caso difícil, segundo o Supremo. Na verdade, era um caso, um easy case, um caso simples. O que fez o deputado Carlos Sampaio? Os deputados se queixam que o Supremo fica bulindo nas coisas dele, mas são os primeiros a correr lá. Pois o deputado Carlos Sampaio foi lá no mandado de segurança para pedir que o Supremo cassasse o Donadon. Veja, o deputado não queria suas prerrogativas, ele entrega de volta para o Supremo, e não é que o Supremo pega. O Supremo me dá aqui. Aí o Supremo faz uma decisão invocando tudo que você imagina, da ponderação e caça o mandato. Ou seja, o Supremo fez uma correção moral da Constituição e uma correção moral da sua própria decisão anterior. Eu escrevi vários textos sobre isso, até tem um texto que eu publiquei em alemão, que é um texto que retrata um pouco isso, e tem em inglês também, para que o mundo saiba dessas coisas também. Qual era a solução do caso? Mais simples do mundo. Ele cumpre pena, ele tem que cumprir pena, 13 anos, regime fechado. Ele não pode ir para o parlamento. Se ele não pode ir para o parlamento, ele vai ter 15 faltas. No momento que ele tem a 15ª falta, acabou. Quem falta 15 vezes seguidas, 15 sessões, caça-se um mandato. Qual é o problema? Alguém diria, ahá! Ele foi caçado? Sim. Mas o Supremo errou. Não errou porque ele acertou porque caçou. Ele disse, mas um relógio parado acerta também a hora 2 vezes ao dia. Ele errou porque não preservou a Constituição. Porque quando você rasga ela hoje, ninguém mais sabe quando rasgará novamente. Onde entra um boi, entra uma boiada. E por isso que ser jurista hoje exige um grau de ortodoxia, um certo grau de ortodoxia, um certo grau de conservadorismo, assim, no sentido de conservar a lei, conservar a Constituição e ficar atento às correções, porque tem uma máxima que eu uso: se a moral corrige o direito, eu posso até aceitar, desde que você me responda a seguinte pergunta: quem corrige a moral? Se você me souber me responder como corrigir a moral, I rest my case, eu entrego as fichas e vou embora. Agora eu quero saber, você tem que me responder isso. Portanto, Shakespeare ajuda a compreender o grande dilema hoje do positivismo. Tão complexo que é isso, o grande dilema da aplicação do direito, o grande dilema de como se decide. A grande discussão é como se dão nome às coisas, como se diz a verdade. É possível ter verdades? Sim, eu acredito nisso. E é possível você encontrar respostas melhores que outras? Sim, e mais. É possível, com a criteriologia, dizer que existem respostas corretas ou adequadas à Constituição. Então, nesse sentido, essa mensagem é positiva para vocês, uma mensagem de incentivo, de lúdica, de que vocês estudem mesmo. Leiam as Viagens de Gulliver, ao invés de lerem livros resumidos, resumidinhos, facilitados, mastigados, né, esses livros que andam por aí, peguem e leiam as Aventuras de Gulliver. Lá vocês vão aprender o problema dos princípios jurídicos.
Sim, e lá vocês vão aprender palavras e coisas. Swift, que escreveu em 1728 ou 48, o Gulliver, ele era um moderno e, portanto, ele faz uma crítica duríssima à concepção essencialista. Quando ele vai, o Gulliver visita a Academia de Ciências de Lilliput, e lá estão as novas invenções. E tem um gaiato lá, que inventou uma coisa maravilhosa, que falar muito desgasta as cordas vocais e isso diminui o tempo de vida. E como ele era um gênio, ele inventou o seguinte: não usemos mais palavras. Quem quer falar de algo, carrega junto palavras e coisas. Maravilha, os caras dizem assim: prêmio Nobel, é o cara, não precisava nem falar. Hoje a gente não fala também, né? Bota aquelas carinhas alegres, né? Não é assim que se faz no Facebook. Você já não usa mais o telefone, você só usa o WhatsApp, e tudo com figurinhas. Gente, nós estamos ficando pré-modernos. Nós estamos voltando à pré-modernidade. Alô? É verdade. E aí, tudo funcionava bem. O cara carregava um balde d'água com água e todos sabiam que era um balde com água. Pronto. Aí um gaiato lá queria falar sobre um elefante. Ruiu a teoria dele, sabe por quê? Não tinha elefantes na ilha. Logo, a teoria dele foi para as cucuias. Gulliver estava descansando e houve um grito, um griteiro, aquela gente toda desse tamanho assim gritando: ah, o castelo está pegando fogo, a rainha não consegue sair, vai morrer, ajude-nos. E o Gulliver pega um balde desse tamanho assim e vai pegar água e não funciona, né? E a rainha lá gritando. Aí o Gulliver se dá conta que ele tem um modo de resolver o problema. E urina sobre o castelo. Ele jato fora do castelo, paga o incêndio, e a rainha ficou maravilhada com tudo aquilo, né? E você me entende? E aí, carregado nos braços, quer dizer, não carregado nos braços, porque era impossível. Comemora-se a vitória, Gulliver salva a rainha, e não é que o promotor denuncia ele por urinar em prédio público, à vista de todos, pena de morte. E lá vai Gulliver esperar e tal, depois o resto vocês descubram, mas aí que está a questão de novo, o problema do princípio. O princípio da insignificância, o estado de necessidade, são todas questões que acabam suspendendo a aplicação de uma regra. Isto já está lá no início da modernidade com a literatura, que pode nos ensinar de forma maravilhosa essas coisas que eu contei para vocês, e tenho certeza que vocês vão se sentir muito felizes lendo mais. Livros a mão cheias, né? Livros a mão cheias. E óperas também ajudam muito, né? Tristão e Isolda é uma ópera muito bonita. E há várias versões sobre Tristão e Isolda. A que eu mais gosto é esta, que é bem hermenêutica. O Tristão, ele acaba tendo um caso com a Isolda e depois é perdoado. O Tristão, ele volta e para o país, lá, Cornualha, esse nome não quer dizer nada, Cornualha, e aí os inimigos começam a insuflar o rei no sentido de que Isolda teria que fazer um juramento público de que nunca tivera nada com Tristão, para limpar efetivamente, para dizer que nada havia, porque afinal de contas, se dizia meia boca, isso pegava mal para o rei, que ele poderia ter sido caído. E
E, portanto, o rei aceita e manda comunicar a Isolda de que ela teria que comparecer no charco, lá num determinado lugar, para fazer o juramento, e lá estaria o rei Arthur como fiscal maior. E a ama dela, a companheira, a serviçal, fica apavorada com aquilo. E como que ela poderia dizer que não teve nada com Tristão? E mentir era a morte. E era um pecado mortal, porque também iria para o inferno. Como fazer? A serviçal já estava desesperada quando Isolda teve a ideia e disse: vá, diga para Tristão me esperar na frente do local para vestir-se de mendigo e lá me esperar. E lá se foi lépida, fagueira, linda, na carruagem, em direção ao local que ela teria que fazer o juramento. Ela pede para o cocheiro parar, e havia bem perto de uma poça d'água. Aí ela vai descer da poça d'água e diz: não posso molhar meu vestido, sujar meu vestido. O mendigo que está aí, vem aqui e me carregue. E o mendigo veio, carregou-a e depositou-a na frente do altar onde devia ser feita o juramento. E eis que então o rei Arthur diz: ó rainha, diga aqui na frente de todos, na frente de Deus, na frente do rei e na frente do povo, se algum dia você teve já relações, teve um caso, enfim, a palavra não vem ao caso, se você foi fiel ao rei. E ela diz: em nome de Deus, em nome do rei, eu juro, por tudo que é mais sagrado, que até hoje eu só estive nos braços de dois homens, no rei que eu tanto amo e no mendigo que me carregou agora. Eis a questão hermenêutica a ser estudada. Isso, felicidade a todos.